eu já te convido a participar com a gente dessa conversa, deixando seus comentários e perguntas aqui no nosso chat. A nossa produção encaminha para a gente, o Dunker responde as perguntas de vocês também, que fazem parte do terceiro bloco dessa nossa conversa. Afinal, esse é o nosso objetivo, conversar sobre perguntas, isso inclui as minhas, as suas, as nossas, portanto, participem. E hoje nosso tema é os novos desafios do eu, psicanálise e vida pós-pandemia. Então, a conversa promete, afinal, os desafios não são poucos, todos nós sabemos disso, ou nas palavras do próprio Dunker, se você não está confuso nesse momento, procure um psicanalista, porque você tem um problema, ele não é o coronavírus, ou seja, somos todos principiantes, absolute beginners, né, como naquela canção do David Bowie, mas sairemos dessa conversa hoje, creio eu, no nível pelo menos intermediário, né, Dunker? Aguardando o retorno do Dunker, é isso. Vamos aguardar mais um pouquinho? Minha intuição me diz que ele já está voltando, né, Sabrina? Tintim, Sabrina. Alô, alô, produção, o que faremos? Eu e Sabrina já estamos saindo daqui mais sábias, não é isso, Sabrina? Já temos o Dunker? Ok, então eu vou segurar ao vivo. Isso é aquilo que corremos o risco de viralizar aqui agora, Sabrina. Tudo que a gente disser pode ser usado contra nós. Dunker está de volta. Dunker, seja bem-vindo. Passei no meu teste de improvisação, eu acho. Veremos na semana que vem se vai ter outra mediadora aqui. Ou se eu continuo. Te deixei aí numa situação, mas caiu tudo. Caiu tudo. Acontece. É o mundo que a gente está vivendo, né, Dunker? É isso. São os riscos do mundo digital também, né? Não dá para viver sem riscos, né? Então, mas que bom que você voltou. Eu te apresentei aqui, né? Já dei a sua biografia e queria, então, já te passar a palavra para as suas considerações iniciais, por favor. Eu queria agradecer vocês, todo o pessoal que concorreu para que a gente tivesse essa conversa hoje, enaltecer a sagacidade do título, né? Quer dizer, conversa sobre perguntas, é o que nós estamos precisando no momento. Boas perguntas, perguntas que nos detenham diante da aceleração, perguntas que façam com que a gente pense, pare, entre numa espécie de recuo, que afinal pode ser pensado como uma função da arte, mas também é a função da psicanálise, é aquele momento na vida em que se coloca um parênteses, e é isso que a gente está vivendo enquanto experiência coletiva com a pandemia, com as diferentes estratégias de isolamento social e com seus efeitos imediatos, em termos de sobrevivência psíquica, de angústia, de esforço, de trabalho para lidar com toda essa situação, e também o momento que virá. É interessante como essa é uma pergunta que a gente raramente se faz. Né? Quer dizer, como será o futuro? Por que agora a gente está absolutamente centrado nela? Momento para boas perguntas. Que bom, espero que eu tenha algumas delas para você, né? E tenho certeza que algumas delas vão nos levar a outros caminhos, né? E eu queria começar, Dunker, falando de um assunto que me parece bastante interessante, sobre o qual você também está debruçado nesse momento. Você tem se dedicado a uma pesquisa inédita, ao lado de um grupo de pesquisadores, né? Sobre os nossos sonhos durante a pandemia. Uma espécie de banco de sonhos, eu acho, inclusive, essa imagem linda. Então, eu queria te perguntar, começar te perguntando isso, como estão os nossos sonhos? Os meus, eu posso te dizer que estão mais intensos. E acho que você está em companhia de muitos brasileiros. E essa é uma pesquisa inspirada no trabalho de uma jornalista, Charlotte Berhardt, na Alemanha da década de 30, quando ela percebeu que as pessoas estavam sonhando diferente em função das transformações políticas. É a época de ascensão do regime nazista, em que as coisas ainda não estavam exatamente claras, mas já se sabia que algo ia acontecer. E ela então colige sonhos de 300 pessoas, e nesses sonhos se antecipam coisas que estavam ali no futuro sombrio, por vir.
Então, a nossa ideia começou com usar os sonhos como uma espécie de sismógrafo do sofrimento social. E quando estávamos entabulando essa pesquisa, fomos atravessados pela Covid. E o que a gente está vendo? Que as pessoas estão sonhando mais, de forma mais intensa, que elas estão sonhando com temas mais ou menos esperados, como invasões, ladrões, envenenamentos, figuras alienígenas que vêm de fora, né? Refletindo essa situação de vida entre muros, vida em casa-mata, vida em estado de defesa contra um inimigo que não tem cara, que não tem imagem, ele tem um nome, Covid, SARS-CoV-2. Né? Mas a gente tem aquelas reproduções que são feitas sobre ele, mas cada um precisa criar o seu Covid, criar a sua imagem, que é, no fundo, uma interpolação dentro das séries dos seres fabulosos, fantasmáticos, traumáticos, que cada um carrega dentro de si. Por isso, nossos sonhos são, por um lado, esforços de fazer frente a esse real, esse traumático, e por outro, são sonhos muito coloridos, são sonhos muito vivos, são sonhos criativos, são sonhos que as pessoas dizem assim, eu nunca sonhei desse jeito. Talvez já entabulando essa ideia de que uma mudança pode inaugurar uma série de mudanças, pode nos levar a um outro mundo, quiçá mais colorido. Uhum. E você acha que, bom, pelo que você disse, primeiro temos sonhos recorrentes, né, mais intensos, mais coloridos, mais extensos também, né? Eu percebo, por exemplo, que todos têm sonhos mais longos. E a gente pode interpretar isso como um desejo também de que a vida volte ao normal, ou de tentar entender essa realidade que subitamente se impõe assim sobre nós. Tem essa leitura possível? Tem essa leitura, tem inclusive uma leitura bastante simples de que a gente está sonhando mais porque a gente está dormindo mais. E conforme aumente a extensão dos sonhos, começam a aparecer sonhos diferentes mesmo. Isso já é conhecido pela literatura. Mas acredito também que estamos sonhando mais porque há uma demanda psíquica que cai sobre nós nessa situação. Em parte, é isso que nos torna tão cansados, tão assim, a gente faz, mas porque não rende o trabalho, como se tivesse uma desorganização, é porque temos que fazer frente ao dia a dia, reconstruir o cotidiano e, ao mesmo tempo, elaborar, né, uma resposta para esse traumático, elaborar uma interpretação para o medo real, o perigo, elaborar lutos que estão se formando nesse processo, tanto de pessoas queridas, quanto de sonhos, de trabalhos, quanto de dinheiro, quanto de projetos de vida que foram atravessados, e ainda o ressurgimento de conflitivas que são próprias dessa nova situação. Pais e filhos dentro de casa, maridos e mulheres, cônjuges que se veem diante de uma vida que não era essa. A ideia é você vai, trabalha, volta com uma bonita história, a gente conversa, troca coisas. Não viver como uma colmeia zunindo um na cabeça do outro dia e noite. Né? Aí você já me deu vários temas sobre os quais a gente vai falar mais profundamente aqui, mas me ocorreu aqui uma frase, se a citação estiver errada, me desculpe, eu acho que é do Vitor Hugo, né, de que não há nada como sonho para criar o futuro. Então, nesse sentido, os nossos sonhos são muito bem-vindos, né, Dunker? Para que a gente não só assimile e elabore, mas que a gente possa também se libertar um pouco com essas visões, né? Só de possibilidades catastróficas, né? Sim, perfeita a leitura, porque temos essa ambiguidade em quase todas as línguas. Do sonho designar isso que acontece quando a gente está dormindo, mas também de designar aquilo que a gente quer para o futuro. Então, você está pleno de razão ao dizer que os nossos sonhos são um retrato de um futuro possível, quiçá desejável, né? De um futuro que pode estar em gestação nesse presente, num futuro que é o melhor futuro para este passado. Então, o sonho é também uma máquina de historiar de onde a gente veio. Ele guarda a história dos sonhos desejados, a história dos desejos desejados.
Dunker, se somos todos principiantes nessa quarentena, e somos, né, como eu falei no início, e você escreveu um livro sobre isso, embora já estejamos nela aí há 5 meses, né, é um tempo considerável, se ninguém nos ensinou a viver numa situação assim, como é que a gente sai dessa? Bom, mas ninguém nos ensinou também a atravessar essa vida, né? Nessa vida estamos assim de primeira e somos principiantes. A cada momento, a cada infância, a cada juventude, a cada envelhecer, somos principiantes nessa matéria. Mas, de fato, o título é uma brincadeira com duas coisas que eu considero importantes para esse momento. A primeira é uma certa humildade para reconhecer que é preciso aprender, é preciso tatear, é preciso deixar a experiência falar, reduzir um pouco a valentia daquelas que já sabem quais são os processos de cura, como manejá-los e etc. E a ideia de arte e não de ciência, não é um livro A Ciência ou o método perfeito para atravessar e sobreviver psiquicamente à quarentena. É a arte. Né? A arte convida, então, essa ideia de que cada um deve criar os seus caminhos, cada um deve inventar a sua forma de sobreviver e de viver nessa travessia pandêmica. Né? Se a gente pensar que o Brasil é campeão em ansiedade, aí eu nem estou falando, né, desse momento em que a gente está vivendo, nós já éramos, me parece, o primeiro, pode me corrigir se eu estiver equivocado, no ranking, né, da Organização Mundial de Saúde, que falava de cerca de entre 9 e 10% da população brasileira convivendo com ansiedade, eu estou falando como um transtorno, né, claro. Eu imagino que nós não fiquemos menos ansiosos nesse momento. Então, dá para a gente pensar aqui sobre os efeitos psicológicos, e você também trata disso, né, nesse livro, que um isolamento social a médio e longo prazo, como você falou no início, né, pode desencadear nas nossas vidas? Eu acho que sim, a tentativa de oferecer algumas provisões assim, narrativas, discursivas, algumas palavras que possam ajudar as pessoas a se reconhecerem nesse processo e eventualmente tramitar, simbolizarem alguns dos percursos mais conflitivos e mais difíceis. Né? Porque, em princípio, a ansiedade é uma figura da angústia. Né? Como a depressão também é uma figura da angústia. São formas de pane da nossa capacidade de desejar, da nossa capacidade de sonhar. São formas de ruptura entre o sonho sonhado e o sonho sonhante, entre o passado e o futuro. Né? E nós vínhamos, como você estava apontando, com altíssimos níveis de sofrimento mental, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras. Né? Essa pesquisa é uma enquete, mas vamos atentar que há muita diferença se você mora em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, ou se você mora numa cidade pequena. Né? De fato, estávamos muito expostos a dificuldades no plano da saúde mental, porque, bom, a sociedade brasileira é uma sociedade muito dividida, se tornou mais ainda. A gente tem uma leitura social da violência, da desigualdade, enfim, não é à toa, né, que há um adensamento de sofrimento psíquico. Por quê? E esse talvez seja um ponto a discutir mais à frente, porque os nossos transtornos mentais, eles não são uma diabetes que dá na cabeça da pessoa e daí ela fica com menos serotonina, dopamina ou adrenalina. Os nossos transtornos, eles vêm das nossas formas de vida, da forma como a gente trabalha, de como a gente deseja, de como a gente usa a linguagem. E numa situação em que o sofrimento das pessoas, ele é maltratado, ele é mal reconhecido, ele não tem visibilidade. Vamos pensar aqui no sofrimento de gênero, sofrimento de raça, sofrimento de classe. Isso tende ao quê? A transformar o sofrimento em sintoma. Então, quando a gente chega no sintoma, é porque teve um percurso antes. Teve um percurso em que a gente não conseguiu partilhar, enfrentar, tematizar aquela experiência de sofrimento, que é, no fundo, conflito. Né? Daí o papel, vamos dizer assim, fundamental da arte nisso.
porque a Para arte, nossa saúde mental, né? nossa saúde mental. Não é só um assunto de diversão e de hoje é agradável, olha só. A arte, ela produz narrativas que ajudam a gente a reinterpretar conflitos e, portanto, fazer frente aos nossos sofrimentos. Houve um descuido, uma desimportância, vamos dizer assim, histórica, pelo menos 40 anos, da gente desprezando isso, e isso, acho que no caso brasileiro, concorreu para uma, não gostaria de usar o termo epidemia, né, para uma expansão das formas de sofrimento e de sintoma. E já que a gente tocou nesse assunto, acho que a gente podia falar um pouco sobre saúde mental, né? Eu sei que é um tema que já está sendo muito tratado, você mesmo já falou várias vezes sobre isso, e do impacto, de tudo isso que nós vamos falar um pouco, né? Isolamento social, medo do contágio, a perda de pessoas queridas, problemas financeiros, etc, etc. Você acha que, como disse, né, inclusive o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, já se trata de um impacto extremamente preocupante, a pandemia, na saúde mental das pessoas? Sim, a gente tem dados aí de epidemias que geraram recolhimento social muito menos extenso, por exemplo, na Ebola, na SARS-1, na gripe asiática, e que deixaram sequelas, efeitos em termos de saúde mental até 3 anos depois do ocorrido. Porque cada pessoa lida com isso com os seus recursos, não só materiais, mas psíquicos, e que deixa, por exemplo, temores, medo do outro, perdas reais. Isso tudo demora um tempo para a gente conseguir atravessar, né? Também a situação de recolhimento, ela produz transformações relacionais. Né? Famílias estão se desfazendo, separações são esperadas, aconteceu em Wuhan, é algo que a gente associa com os outros países, com a experiência dos outros países. Né? Separações e gravidez tende a aumentar. Muito desemprego. Isso vai também concorrer para um momento difícil aí na retomada. E para juntar a essas fotografias, é um momento em que, assim, na crise, a gente descobre do que a gente é feito, do que aqueles que a gente gosta são feitos. Né? É na crise da ética que você descobre qual que é a ética da crise para esta pessoa. Né? Quer dizer, como é que você reage? Egoisticamente, agressivo, irritadiço? Ou você abre sua janela, você cria dispositivos de solidariedade, você se repensa e se transforma? Quer dizer, o que você faz com o que o outro fez de você? Uma situação aguda como essa convoca muito claramente essa dimensão. Isso tem efeitos. Isso tem efeitos nos amores, nas amizades, nos adoecimentos, nas famílias. Isso tem efeitos políticos. Isso tem efeitos que a gente ainda não consegue calcular muito bem. Ou seja, há escolhas éticas que cabem a todos nós, diante da vida, de maneira geral, e de situações, digamos, dramáticas como essa que a gente está vivendo. Né? De um lado, uma reação hiperindividualizada, né? E de outro, pessoas que se disponibilizam de recursos simbólicos ou materiais para o outro. Né? Eu acho que a gente me parece estar diante sempre nessas questões, queria que você falasse um pouco disso, por favor, a gente está sempre diante de uma escolha entre culpa e responsabilidade, ao assumir essas escolhas éticas, né? Sim. Eu acrescentaria um terceiro termo, né? Eu acho muito feliz a mobilização dessas posições subjetivas, porque elas de fato são respostas diferentes para a crise, para a dor e para o sofrimento do outro e o seu. Né? A culpa, no fundo, é uma resposta muito regressiva, muito simples e muito tentadora. Por exemplo, aconteceu a crise. Qual que é o nosso primeiro impulso? De quem é a culpa?
é do chinês, é do americano, é de quem trouxe o vírus, porque isso é uma forma simples de dizer, olha, tá lá, não sou eu. Quando acontece uma má notícia, invariavelmente essa é a atitude do coletivo. Né? É o quê? Culpa para dizer que não fui eu, para poder pecar de novo. É isso, nós não inventamos essa lógica, ela já está aí, ela é uma lógica pouco transformativa. Né? Uhum. Quem se culpa, quem sai por aí culpando os outros, no fundo não está promovendo mudança. Por quê? Porque aí a culpa está relacionada com o passado. A responsabilidade é diferente, porque ela aponta para o quê? Para a tua resposta. Ela aponta para o presente. Ela aponta para o teu compromisso com aquilo que foi a sua palavra até então. Né? Responder a uma promessa que você tinha e que agora é hora de ver se você mantém ou não. Né? Seja uma promessa de cuidar do outro, seja uma promessa de cuidar de si, mas que tem que ver com essa palavra que é um pouco ética, um pouco jurídica, que é a noção de responsabilidade. Existe um terceiro termo, que é a noção de implicação. Né? A implicação não é com os seus atos, que você fez ou não fez, ser culpado ou inocente, mas é com a experiência. É com cuidar da experiência na qual você participa. Bom, isso me leva a pensar num dos afetos que me parece o mais onipresente de todos no momento, né? Já pensando nessa construção aí a qual você se referiu, em que ponto estávamos antes já, né? No momento em que essa pandemia acontece, que é o medo, né? Ao ponto da gente falar em pandemia, medo da pandemia e pandemia do medo, né? É como dois movimentos que quase se retroalimentam. E aí a gente pode incluir, acho, inclusive, um elemento que potencializa isso, que é desse excesso de compartilhamento de informações, incluindo aí de toda a natureza, fake news, informações sem fundamentação científica ou simplesmente não checadas, diante desse afeto predominante no momento, né? Justificado, inclusive. Como a gente faz para não superestimar nem subestimar esse afeto, Dunker, o medo? Olha, ótima colocação, porque ela é de fato uma regulagem, um trabalho que cada um tem que encontrar aí a sua solução. Né? Vamos começar distinguindo um pouco didaticamente o medo como algo que está dirigido a um objeto externo e real. Né? É muito importante poder ter medo. Pessoa que não é capaz de ter medo, ela é um tolo. Ela é um desavisado, ela é uma pessoa sem noção. Né? É muito importante porque o medo ele convoca uma atitude que é assim, ataque ou fuga, enfrento ou recuo. É uma atitude que é de mobilização da nossa inteligência, né? De interpretação dos fatos, do que estamos enfrentando, do que é feito esse bicho, como ele pega onde ele não pega. Então, muito importante poder ter medo para poder colocar a inteligência a trabalho. Né? Ocorre que esse medo de um objeto externo, se conecta com o medo de um objeto interno. Ou seja, a cobra que você tem que ter mesmo, porque ela pica e etc. Vamos dizer assim, tem uma versão sua da cobra que te pica por dentro. E essa correlação, ela é menos controlável. Muitas pessoas fogem da realidade e vão para a sua fantasia. E daí sofrem com excesso de angústia e falta de medo. Outras pessoas dizem assim, não, eu tenho tanto medo dos meus dragões internos que eu vou fugir da realidade. Vou ficar vendo notícias o dia inteiro. Eu vou me ligar nas coisas. Eu vou limpar a casa mais e mais, porque daí eu coloco assim minha angústia para fora. Né? Eu exteriorizo nos objetos. As duas estratégias vão terminar muito mal, porque elas vão exaurir a pessoa vai ter que redobrar o seu trabalho, não vai olhar muito bem para os seus fantasmas, para a fonte da sua angústia, para o seu vazio, vai tentar ocupar o seu vazio com alguma prática, uso de substância, atividade, para o quê? Para esquecer, para não pensar, para fazer em vez de falar e lembrar.
né? E do outro lado, a pessoa vai assim se orientar demasiadamente para o medo, gerando reações hipocondríacas, reações de exagero e assim déficit no cálculo de riscos. Isto é especialmente difícil para o momento em que a gente está agora na pandemia. E não é mais o começo, onde a diretriz ética e sanitária é 0 ou 1. Ou você obedece à quarentena, ou você está transgredindo. Né? Agora nós estamos caminhando para uma situação em que todos estamos discutindo. E a escola? Com quantos alunos? Dá para ir nesse lugar? De que jeito? Quem são as pessoas que estão ali? Tem comorbidade? Tem o teste? Não tem o teste? Isso exige muito mais da gente, porque exige uma espécie de administração muito fina do medo, né? Para você poder enfrentá-lo, para você usar a coragem e não a tolice. Agora, aquela pessoa que passou o tempo todo embaralhando as coisas, agora ela não consegue, ela só consegue se manter no 0 ou 1. Né? Ela só consegue se manter numa exigência psíquica de um sacrifício imenso. Sacrifício que foi prejudicado pelo fato de que várias autoridades simbólicas, nesse momento, em vez de comporem uma unidade para fortalecer o sacrifício subjetivo das pessoas, começaram a dizer, não, peraí, mas isso é relativo, não é bem assim, tem a cloroquina, a mim não pega, e isso é muito ruim para o processo, né, e para a vida psíquica das pessoas. A gente não é feito de aço inoxidável, a gente não tem poderes ilimitados para se sacrificar e para renunciar, inclusive porque estamos em situações de enfrentamento muito distintas.